e foi embora. Então, tudo com base na palavra de Deus. A gente tem que praticar o que está na palavra e não aquilo que eu acho que está certo. Então, aí uma pessoa qualquer de qualquer nação poderia fazer parte do povo de Israel, mas ele tinha que se submeter à circuncisão. E agora, para a gente entender, o apóstolo Paulo está dizendo qual é logo a vantagem do judeu, ou qual é a utilidade da circuncisão. Símbolo, simbolismo. Era até uma questão de higiene na época, e Deus pediu isso. Aí ele diz assim, muita, em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas, veio para os judeus. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não, irmãos. O meu pecado não vai fazer Deus diferente. Deus é imutável. Quem é imutável sou eu. Aí eu erro, aí eu piso na bola e eu peco. Mas Deus não, Deus é imutável. Nós que somos imutáveis. Ele diz assim, de maneira nenhuma. Por quê? Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, ele está pregando a palavra. Para que sejas justificado em suas palavras, na palavra de Deus. E vença quando fores julgado. Tem alguém julgando você? O que é julgamento? Condenação. Tem alguém dizendo que você vai para o inferno? Quem me julga é a palavra de Deus. Não homens. Quem me julga é Deus, não pessoas. Então, quando eu acredito na palavra de Deus, eu vou obedecê-la e quem quiser me condenar, pode condenar, o problema é seu. Você não é juízo. Deus não te chamou, nem chamou eu para ser juiz e nem você. Em lugar nenhum na Bíblia nós vamos encontrar isso. Eu tenho o direito de decretar sua sentença? Alguém tem direito de decretar a sentença do outro? Perdição ou salvação? Não, é cada um. Eu vou ser julgado pela palavra de Deus. Então Martim Lutero, quando descobriu isso, irmãos, ele não ficou de boca fechada. Por essa razão, quando eu entendo a palavra de Deus, eu não posso ficar de boca fechada. Eu preciso ser bênção na vida dos outros. Então eu vou levar essa verdade para o outro que está enganado. E conhecereis a verdade da palavra de Deus, e essa verdade vos libertará. E aí ele continua aqui no capítulo 5, tá? Quem não podia ter posto aí, Romanos capítulo 3, tá, gente? Já estamos no versículo 5, vamos ver se a gente... Eu não gosto de correr muito, porque é melhor a gente entender do que... Quem não tem tempo para Deus, irmão, vive perdendo tempo. Porque a gente está aqui se preparando. A gente precisa se preparar para morar no céu. A gente não vai morar no céu de qualquer maneira. Então, se a gente não aprender a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver que fé é certeza. E eu vou ter certeza como? Por quê? Porque creio. Olha o livro que eu estou lendo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, falando para os judeus, se a nossa justiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Fala como homem, o apóstolo Paulo dizendo. A ira de Deus. Quantas vezes Israel foi para a escravidão? Quantas vezes Israel foi corrigido por Deus? Por que foram corrigidos por Deus? Por que sofreram tanto? Porque não obedeceram à palavra de Deus. Porque lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, 28, está dizendo, olha, siga a palavra, o manual. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se vocês fizerem isso, vocês nunca serão. Vocês serão sempre cabeça e nunca serão caudas. Vocês nunca estarão por baixo, mas estarão por cima. Vocês nunca tomarão emprestado, vocês emprestarão. Então, irmãos, a condição para ser abençoado é obediência à palavra de Deus. E não obedeceu. Teve época que a
A palavra de Deus, que era a Torá, sumiu. Não sabia nem onde estava. Foram fazer uma reforma no templo e acharam lá. Como que vai obedecer se não sabe nem onde está? Se não sabe o que está escrito nela, como que vai obedecer? Cada um seguia seus próprios caminhos. Quando faltava um líder, depois que Josué morreu, veio os juízes. Então o povo se desviava. Aí vinha um juiz e trazia de novo a palavra de Deus, um líder. Eles começavam a obedecer a palavra de Deus, aí Deus abençoava. Quando aquele juiz morria, aí ficavam sem líder, cada um começava a fazer o que achava que estava certo. Esqueciam a palavra de Deus, aí caía novamente em escravidão de alguém, algum povo chegava e escravizava. Então, eles nunca obedeceram a palavra de Deus. Por essa razão, aí Deus trouxe profetas. Aí os profetas falavam para eles mudarem de vida e eles não mudavam. Isaías, capítulo 1, Jeremias. E aí os profetas falavam assim, ó, já que vocês não obedeceram a palavra de Deus, vocês vão ser espalhados. Deus mandava ilustrações, fazia Jeremias pegar fio de cabelo, meter na navalha e cortar e jogar no vento. Do mesmo jeito que esses cabelos foram levados pelo vento, vocês serão. Até, irmãos, desobedeceram tanto, mesmo depois da vinda de Jesus, não creram em Jesus. Quando Pilatos disse para eles, olha, mas não há nesse homem pecado nenhum, como que eu vou matar esse homem? Como que eu vou condenar ele à morte? E eles disseram que cai sobre nós o sangue dele. Puxaram a maldição para cima deles, perderam até a pátria, irmãos. Israel deixou de existir, mas os profetas já tinham falado lá atrás, olha, vocês vão desaparecer, vão perder sua pátria. Porém, Deus vai deixar um remanescente, um toco, e esse toco brotará. E aconteceu, depois da Segunda Guerra Mundial, a nação voltou a existir. Mas 6 milhões de judeus foram mortos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Sofreram, foram espalhados pela terra, perderam sua pátria. Por incrível que pareça, por um brasileiro, né, que dirigia a ONU, a nação de Israel voltou a existir. Acho que é Oswaldo Aranha, é o nome dele. Então Israel ficou sem pátria, perdeu até a pátria, a terra que Deus deu. O único povo que tinha uma terra dada por Deus. Perderam até a sua pátria, porque não obedeceram a palavra de Deus. E a maldição veio. Então, irmãos, quando nós maquiamos e esquecemos a palavra de Deus, aí você não entende por que a sua vida está assim. Você não entende porque alguém agora está lá na Cracolândia. Por quê? Porque esqueceu a palavra de Deus. Isso aí traz doenças físicas, traz doença mental, porque é Deus que opera tudo em todos. Aí se eu não quero a ajuda de Deus, se eu abandono Deus, então, meu irmão, olha, o segredo do sucesso é fazer o que eu fiz aí. Olha aí o banner aí, ó. Já mostrei, eu mostrei de novo, ó. Faz isso aí, irmão. Isso aí, ó. Eu amo o Brasil, quero ser bênção para a minha nação. Como? Adorando a Deus, louvando ao Senhor em ruas e praças do Brasil. Por quê? Porque a minha vida agora é dele, o meu coração é dele e essa voz ele me deu para adorá-lo. Meu telefone está aí, quem quiser ligar para mim pode ligar. Num momento que é uma palavra de conforto. Não tenho medo, irmãos. Não vou temer mal algum. Estou aqui para ser bênção. Quem quer bênção, vem. Quem não quiser, não venha. É liberdade total. Jesus é liberdade. Então, vamos continuar aqui. Ele diz assim, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira, olha bem, meu pecado, a minha mentira, abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque ainda sou julgado também como pecador. A mentira de Paulo. Paulo foi totalmente desmascarado por Deus. Paulo era um judeu e Paulo acreditava. Paulo era um religioso, fariseu que não aceitou a ascensão de Jesus, não aceitou
os ensinamentos de Jesus e queria matar quem seguisse os ensinamentos de Jesus, o pecado dele abundou. Porque agora ele começou a perseguir de cidade em cidade, arrastando pelas sinagogas, arrastando para as mulheres, crianças, homens. O pecado abundou na vida dele, a mentira proliferou na vida dele, porque a religião fez dele um mentiroso. Olha bem, gente. Uma maquiagem farisaica. Tinha duas linhas de pensamento, tinha duas seitas, fariseus e saduceus, que cresceram na época dos 400 anos de silêncio de Deus. Os fariseus acreditavam na ressurreição da alma, do corpo. Os saduceus não, tinham uma divisão, eram duas ideias religiosas. E hoje, quantas tem? Cada um prega uma coisa. Os fariseus estavam certos? Não. Eles acreditavam na ressurreição, mas eram injustos. Tão injustos que mataram Jesus injustamente. Porque Jesus, por que mataram Jesus? Porque Jesus disse que era Deus. E ele é Deus. Estava falando a verdade. Aceitaram a verdade? Não. Deus tinha prometido? Tinha. Aonde? Isaías 53 está lá, claro, como Jesus viria, mas eles não entenderam? Não. Porque eles estavam envaidecidos pelo poder. Hoje a igreja tem muita gente aí envaidecida pelo poder, agora se acham poderosos. Assim estavam os fariseus, que não existia na ótica de Deus religião farisaica. Existia Israel, agora o povo dividido. Agora samaritano para eles não valia mais nada. Agora os judeus da tribo de Judá, agora vaidoso, achando que era melhor do que os outros. Não é assim que está hoje, irmãos? Eu achando que eu sou melhor do que você? Os humilhados serão exaltados, porém os exaltados serão humilhados. Então, irmãos, esse aqui nós estamos olhando no espelho para ver quem realmente somos. Os judeus tiveram que olhar nesse espelho que Paulo, agora usado por Deus, levou esse espelho para eles, para mostrar a realidade deles. E versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? Ele mesmo responde, ele faz as perguntas, ele mesmo responde. De maneira alguma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram, todos são pecadores. E ele continua. Estão debaixo do pecado, como está escrito. Ele está falando o que está escrito, que eles não enxergaram. Como está escrito, não há um justo, nenhum. Não há um justo, nenhum sequer. Por quê? Não há ninguém que entenda, não entendiam. Como? Não entende até hoje. Nós que somos igreja. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Estavam buscando a Deus à sua maneira. Como? Se achando bons. Mentira, eles não eram bons, não existe nenhum bom. E eles estavam buscando a Deus como se fossem bons. Ao invés de dizer, como Daniel disse na sua oração, pecamos contra ti, lá no cativeiro. Daniel pecou? Não. Daniel estava confessando o pecado porque ele também fazia parte do povo. E se a igreja peca, nós todos pecamos. E a igreja é quem? Um povo. Então, o pecado de um afeta o outro. O corpo, eu estou aqui com um problema nesse dedo, ó, dói, o corpo todo sente. Ó. Esse dedo eu caí, quebrei o dedo. Um dedinho, pontinha do dedo só. Então a igreja hoje está sendo prejudicada, ela sofre por causa do pecado de um. Eu não estou falando de denominação, estou falando de igreja, tá? Por que a igreja está passando por aflições? Por causa do pecado de muitos, não é de um. Então o corpo, a religião está doente. E aí a igreja toda vai sofrer perseguição terrível. A igreja toda, aí é o corpo de Cristo. Vai sofrer perseguição como Israel sofreu a ponto da igreja desaparecer. A igreja não vai poder mais adorar Jesus. A religião única está vindo aí. Como Israel desapareceu do mapa, nós como igreja vamos desaparecer do mapa. Só que a gente vai desaparecer como denominação.
mas como igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, vai estar sempre vivo, mais vivo do que nunca. Porém, vai ter que ficar invisível. Porque aqueles que falarem de Jesus vão enfrentar a morte, vão enfrentar a perseguição. Está chegando aí a marca da besta. Você vai aceitar a marca da besta? Quem já é selado por Jesus já está marcado. Mas está vindo aí Satanás para marcar os seus. E quem não for marcado, quem não aceitar a marca, não compra e nem vende. Aí você, por essa razão que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque nós não dependemos daquilo que é aparente, nós dependemos daquilo que é invisível. Deus. Por maior que seja a perseguição, mas eu tenho que aguentar. E Jesus não vai vir antes da manifestação do homem da iniquidade, está claro, do anticristo. Então nós temos que ter certeza que nós vamos subir. Então no momento que o anticristo assumir a terra, o controle total, tá? A nova ordem mundial é governo único, está chegando, tudo mostra que nós estamos, talvez se a gente não morrer antes, vai ser na nossa era, nós vamos passar por isso, porque os sinais já estão muito claros, Jesus não diz que dia, mas bem provável que esse anticristo já nasceu já. E ele vai sair de dentro da religião. Então o cenário está todo preparado, a ONU já preparou a religião, como eu disse, acho que foi ontem, né? A gente tem que estar com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra. Hoje nós temos a internet, que é o nosso jornal. Então nós precisamos estar atentos a tudo, para a gente não ser pego de surpresa. Então já está sendo construído 3 templos em algum lugar, parece que em Dubai, em algum lugar, nos Emirados Árabes, porque é lá que nasceu o mundo, e é lá que começou tudo, e é lá que está o centro de tudo. Então vai ser por ali, né? Começo foi por ali, o fim vai ser por ali. Você vê lá no Jardim do Éden que tem os rios que fazem as referências do Jardim do Éden, e aqueles rios estão ali naquelas regiões do Iraque, para lá fora. Então ali é o centro onde surgiu a humanidade, e ali é onde vai terminar tudo. A Guerra do Armagedon vai terminar com o cerco a Jerusalém. Então a gente tem que estar atento, não só na Bíblia, mas nos acontecimentos atuais. A gente tem que estar atualizado, por isso que a internet hoje é boa, você não precisa mais comprar. Antigamente você tinha que comprar jornal. Não tem dinheiro para comprar jornal. Agora, irmão, as informações estão aí. Para quê? Para a gente ficar alerta. Então, olha, a religião será unificada, tá? Mas a cruz vai ser tirada. E a religião que vai estar nos representando lá é o catolicismo. Catolicismo, o muçulmano e o judaísmo. Só que o judaísmo não tinha a cruz. Eles não creram em Cristo. Então Cristo, a função do anticristo é tirar Cristo da nossa visão, da nossa ótica. Porque se você não olhar para Cristo, você não é salvo. A única maneira de ser salvo, nós vamos ver aqui no final do estudo, que é Cristo. Não tem outro jeito. Eu sou bom. Ninguém é bom. Eu sou religioso. Ninguém é. Eu sou perfeito. Ninguém é. Então a gente precisa... Eles querem tirar Cristo, porque Cristo é que justifica. É através da minha confissão. Então Cristo precisa sair de cena. Tem que tirar Cristo da minha mente, do meu coração, do coração da humanidade, porque ele é a única esperança. E o objetivo do diabo é levar que ele puder levar com ele para onde todo mundo sabe. Daqui a pouco não pode nem falar. Então, versículo 12 aí do capítulo 3 de Romanos. Todos se extraviaram, todos, eu também estou no meio. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A boca agora, a sua garganta é um sepulcro aberto, amaldiçoando as pessoas, falando mal das pessoas. Não é isso a garganta do povo daí, que nós chamamos de igreja hoje, um falando mal do outro, um prejudicando o outro. Um sepulcro aberto, irmãos.
com as suas línguas tratam enganosamente, peçonhas de áspide está debaixo dos seus lábios. Ele está falando dos judeus, mas hoje não é mais para os judeus essa palavra, que essa palavra é para mim e para você. Essa palavra não é para o mundão, é para a igreja, irmãos. Está falando aqui agora do povo de Deus. Aqui o que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção dos judeus, agora está chamando a atenção nossa. Nós agora somos o povo de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, aquele que faz parte do corpo, só que no meio aí tem joio e tem trigo. Tem gente aí pensando que é trigo, mas é joio. Porque não produz trigo. É palha. Vai para o fogo, está dentro da igreja, está nesse sistema. Tem gente aí que é imprudente, virgens imprudentes. Elas não se enchem de azeite. Que azeite é esse? A palavra de Deus, irmãos. Não se enche do Espírito. Que Espírito é esse? A palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus. Eu preciso me encher da palavra de Deus para eu ter esse conhecimento. E eu estar preparado. Porque vai chegar o momento e aí eu tenho que estar firme, tenho que estar esperando. Então, olha o que virou, é exatamente isso aí, irmãos. Em seus caminhos a destruição e miséria. Cadê as boas novas? Só destruição, um destruindo o outro. Tem uma mulher que está em evidência aí, uma irmã, que a minha menina até me perguntou se eu estou apaixonado por ela, né? Porque velho fala e esquece, né? Ela é muito bonita, a irmã. A irmã está lá com toda sinceridade, sendo usada por Deus, pregando lá no púlpito. E agora virou um burburinho geral na internet que os caras falam assim, como é que eu vou servir a Deus com uma tentação dessa lá no púlpito? Uma mulher bonita. Irmão, quem tem que controlar sua mente, seu coração é você. A irmã está bem vestida. Não está se expondo o corpo dela. Por que você está desejando ela? Olhando e desejando. Ora a Deus, Senhor, tira isso de mim. Me socorre, Senhor. Eu já pedi esse tipo de socorro a Deus. Um dia eu assustei até quem estava perto de mim. Não adianta eu falar que eu sou perfeito, irmão. Eu não sou, sou homem. Sou um ser humano como todos os outros. O problema é que hoje nós estamos nos fazendo de perfeito, estamos esquecendo desses textos aqui. Por essa razão, a palavra de Deus disse, portai-vos de maneira que você não seja escândalo para ninguém. De maneira que você não provoque desejo nas pessoas. Isso é escândalo. Então você não vai estar abençoando quem vai estar te desejando. Você vai estar... Isso aí não serve. Até velho igual eu, tirei a maquiagem aqui. Você nunca mais vai me ver como... Você nunca vai ter a ilusão de que eu sou um garanhão aqui. Não, irmãos. Estou cheio de dor nas juntas, igual qualquer homem de 62 anos. Estou cheio de ruga e ainda por cima tem um nariz grande. Olha, você nem imagina o tanto de defeito que eu tenho. Não fica se iludindo aí com a minha maquiagem, achando que eu sou o homem dos seus sonhos, porque jamais, a hora que você me ver, você vai ser correto. Então, irmãos, você tem que gostar do que está dentro de mim. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas pela essência das pessoas e não pela aparência. E hoje a igreja vive de aparência, como Israel estava vivendo nessa época. É com o orgulho de que eles foram escolhidos por Deus e os outros não foram. E aí, a Marlene chegando aí. Ligou para o homem lá, Marlene? Liberou lá o homem fazer o conselho? Versículo 17, irmãos. Eu não tenho pressa não, tá? Eu quero aprender da palavra de Deus. Se você tem pressa, aí é problema seu. Faça a minha parte, né? Estou aqui para ajudar você. Se você não quiser, está preocupado. Quando morre, gente, a funerária... Até defunto agora é maquiado, né, irmão? Você chega lá, até o defunto tá bonito. Mas daí 3 dias, vai lá para você ver como é que ele tá bonito. Você ficar 4 dias no sepulcro, como Lázaro estava,
Aí Jesus falou, tira a pedra. Marta falou, não, Senhor, já cheira mal. É isso que somos, irmãos. É a nossa alma que é a essência. É o que move o nosso corpo. Qual que é mais importante? O carro ou a gasolina, em Antônio? Qual que é mais importante? A moto ou a gasolina ou o combustível? Qual que é mais importante? O avião ou o querosene que dá força ao avião para subir, carregar tanta coisa? Mas nós olhamos para o combustível? Mas não olhamos. Nós olhamos para o avião, para a beleza do avião. Mas e se não tiver gasolina? Como que o avião vai funcionar? Irmãos, nós somos o avião. Por isso que muitas mulheres bonitas são chamadas de avião, né? Nós somos o avião. Mas o importante não é o avião, irmãos. É o combustível que movimenta o avião. E que combustível é esse? É a nossa alma. Ninguém vê a alma. Você vê o combustível quando você entra no avião. Você vê o combustível quando você entra no carro, mas o carro te leva. Mas quem é mais importante? O combustível ou o carro? O combustível ou o avião? Quem é mais importante, irmão? Eu ou a minha alma? A minha alma é eterna. E é ela que movimenta o meu corpo. É o sopro de vida. E esse sopro tem validade, tem tempo para ser tirado. É um tempo que Deus nos deu aqui. Ao invés de aproveitar esse tempo e valorizar aquilo que não é aparente, nós valorizamos a aparência. Então, irmãos, você vê lá o morador de rua, fedorento, barbudo, sujo. Aí você não valoriza ele, porque você olha para a aparência. Mas quando você olha para a alma da pessoa, você não vai olhar para a pessoa desejando a pessoa, porque a pessoa é bonita. Você vai olhar para a pessoa vendo a situação e tentando ajudar a pessoa a sair daquela situação de miséria. Acontece que eu contei aqui ontem, irmãos. Que tristeza. Eu e o irmão ali conversando na porta da loja, e aí passa uma garota de uns 18, 20 anos. Linda, irmãos. Pensa numa pessoa linda. Cor, linda. Aí ela passa e oferece programa para mim e o irmão da Assembleia de Deus. Chega, rodeou e tô precisando de dinheiro para comprar gás aí, chamando a gente para fazer programa. Falei, minha filha, tô precisando comprar gás, não sei o que tem. Irmão, comprar gás coisa nenhuma, se você confiar no Senhor, o Senhor vai suprir suas necessidades. E queria saber se você estava afim. Eu falei, minha irmã, aqui nós não estamos afim dessas coisas não, que nós somos servos do Deus vivo. Nós fomos transformados e não mexemos com essas coisas mais. Entrega a sua vida para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Você é uma garota nova. Aí ela saiu muito sem graça e foi embora. Então, irmãos, eu vou olhar que aí a gente fica com pena. O que eu vou fazer agora? Eu vou orar para Deus falar, usar aquilo que eu falei. Espírito Santo convence. Agora eu vou crescer o olho e olhar para o avião. O avião está sem combustível. O avião está morto, está morrendo. Não tem como se movimentar. Então, irmãos, do mesmo jeito dela está a minha neta, que eu não sei como está. Então você tem que olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia e não com desejos para satisfazer a sua carne. Isso aí é o que o crente faz. Se eu sou transformado por Jesus, eu sei o quanto ele me valorizou e agora eu entendo o valor que as pessoas têm. Então eu preciso deixar Deus me usar para ver se resgata essas pessoas dessa situação que elas estão. Essa é a minha missão, ide por todo mundo. Pregue boas novas. Jesus pode mudar a sua situação, só Ele pode, mais nada. Versículo, vamos continuar aqui para a gente entender. Para a gente entender vai ter que voltar. Vai ter que voltar, não, onde eu estou? Então, versículo 4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas
para que sejas justificado em suas palavras, na palavra de Deus, e vença quando fores julgado pela palavra. Versículo 5, continuar. E se a nossa justiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto? Se a minha injustiça for a causa da justiça de Deus, não, irmãos. Deus seria injusto se Ele nos julgasse pela nossa justiça. Deus seria, porventura, será Deus injusto trazendo sobre nós, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem. Deus seria injusto trazendo a ira sobre nós? O preço do pecado, irmãos. Nós já falamos aqui a palavra de Deus está dizendo, está ensinando, mas eu não obedeço a palavra de Deus. Aí Davi viu o avião. Ao invés de ir para a guerra, junto com os soldados, não, ficou em casa à toa. Oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo. Agora no palácio ele vê. Ele vê e deseja. E agora vem o preço. Deus foi injusto com Davi? Não, Deus não avisou. A palavra de Deus não está avisando. Eu sempre brinco, né? Brinco sério. Você pode fumar, meu irmão. Teve um dia que eu estava falando isso e o irmão falou aí comigo, olha, você está falando pura verdade, eu estou vendo aqui a sua live fumando, não me lembro mais quem é, alguém de longe. Irmãos, qual o benefício que o cigarro traz para você? Você tem um chaminézinho para sair a fumaça? O fogão não tem chaminé? Para onde vai a fumaça que você fuma? O que você aproveita do cigarro? Vai para o seu pulmão. Seu pulmão tem quase 4 milhões de poros, é um filtro que filtra o ar que você respira. O que acontece? A fumaça do cigarro vai encebando ali aqueles porozinhos do seu pulmão, que é o filtro. Seu filtro do seu ar vai se sujando. Aí até que ficam poucos, vão obstruindo tudo e você começa. Aí você perde o seu ar, você joga fora o filtro, você estraga o filtro que Deus te deu. Qual o aproveito que você tem? Joga seu dinheiro fora, acaba com a sua saúde. E assim é tudo que nós fazemos no pecado. Por que Deus deu algumas regras, alguns animais para não comer? Porque eram sujos. E aí você comia e sujava o seu corpo. Não contamina a sua alma. Jesus deixou isso muito claro. O que entra pela boca não contamina a alma, mas o que sai pela boca. A gente é contaminado pela palavra, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós vemos. Nós falamos o que não devemos. Então Deus não é injusto, porque a ira dele vem sobre nós. Então se você fumou, aí agora você acabou com o seu pulmão. Você que acabou, não é Deus não. Agora vai orar a Deus e Deus tem dado pulmões novinhos para muitos, para marcar, para ficar para o testemunho, se ele quiser dar. Dá um coração novinho, cura seu coração, cura seu pulmão. Mas quem mandou você estragar? Ele mandou você estragar? Aí se eu quiser obedecer o que está lá sobre animais limpos e sujos, eu posso obedecer. Por que Deus deu o sábado? Por que ele falou, trabalhe 7 dias, descansa 1? Sábado é isso, tá, gente? Sábado significa um dia de descanso. Trabalhe 6, descansa 1. Trabalha mais 6, descansa 1. Para quê? Para o seu corpo não entrar em estafa. Você tem que descansar sua mente, você tem que descansar o seu corpo. Então, um dia de descanso, para quê? É uma lei que tem alguma coisa a ver com salvação? Não, irmão. Deus pensou no meu bem-estar. Quando Deus deu a lei sobre aquelas coisas que eu poderia comer livremente e outras não, não é alma, irmãos, é bem-estar, está pensando no meu bem-estar. Eu não obedeço, eu me mato, fumando.
me empaturrando de coisas que contaminam, animais que comem qualquer coisa, aí eu como. Aí o ditado agora é o seguinte: cada um de nós somos o que comemos. Então, se você come animais cheios de contaminação, mas a sua alma não, irmão. Não é isso que vai contaminar a sua alma. Só que aí a pessoa pega como se fosse espiritual. Não. Isso aí é para cuidar do corpo, não da alma. A alma é outra coisa. Aí, de maneira nenhuma, a ira de Deus, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Então, somos nós que fazemos as estultices e depois vem o julgamento de Deus. Não é, Everton, Pai do Senhor? É eu que sou culpado. E aí coloca a culpa em Deus, coloca a culpa nos outros. Alguém obrigou você a comer? Alguém obrigou você a fumar? Alguém obrigou você a se encher de refrigerante, né? E aí o açúcar, que hoje nós sabemos que faz mal para a saúde, por que o açúcar faz mal para a saúde? Por que antes nós comíamos rapadura, café adoçado com melaço, com rapadura, não fazia mal? Porque não tinha contaminação. Porque o açúcar nós moía a cana, secava o melaço, fazia rapadura. Agora não, a rapadura é feia, ela não tem valor comercial porque é preto, açúcar mascavo. Aí o que faz? Vai levar isso aí para um processo de industrial e eles vão acrescentar até soda no açúcar. E aí o açúcar, o nosso rapadura que nós falávamos, né? Rapadura, melaço de cana, agora eles envenenam ele e devoram para a gente. Aí você se enche o refrigerante de açúcar. Aí azedam lá a cerveja e faz levedar, as coisas levedadas, tudo que azedou, tudo. Aí você vai ingerir bactérias. Isso aí vai fazer mal para sua alma? Não. Mas vai matar seu corpo. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E você e eu precisamos cuidar do corpo. O que é condenado com respeito, a Bíblia diz para a gente assim, glutonaria. O que é glutonaria? Por que Então hoje, irmãos, estamos sendo contaminados pelo alimento, tudo é estratégia satânica. Então se a gente fosse lá para a roça, Montana, nós que temos terreno, eu tenho vontade de fazer isso, tá? Se eu voltar lá para o meu pequeno terreno, que dá hoje uns 5.000 metros, eu tiro de tudo para mim comer lá. Planto cana e faço doce e vou me descontaminar, mas mesmo assim eu não posso bater agrotóxicos na terra, antigamente não tinha nada disso. A terra hoje está toda contaminada também. Tudo que você vai e aplica lá, você contamina a terra, nós já recebemos o alimento contaminado, então é uma destruição total hoje, mas é difícil de sair disso aí, tá? Por exemplo, lá tem uma fazenda orgânica fazendo divisa comigo e a minha não é. Mas o que eu ponho cá na minha terra acaba contaminando a terra do outro, não existe mais nada. Vem no ar. Então hoje nós estamos numa situação que a gente tem que cuidar da nossa alma. Então a Bíblia fala que o que é um glutão? É alguém que come demais. Come. Irmãos, eu já cheguei a uma conclusão, não estou comendo quase nada. Olha, se a gente comer ali um pouquinho por dia, a gente não morre de fome. Morre. Tá. Então, irmãos, olha, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Comer demais faz mal, é vício também. E hoje, por que engordamos? Você pensa de todo jeito. Antigamente tinha gente gorda em Montana. Não tinha. Estou falando que é Montana, que ela é mais ou menos da minha idade e morou na roça. Tinha gente obesa antigamente? Não tinha, mas por que não tinha? Primeiro, a gente não tinha elevador, subia escadas, que ele morava em prédio. A gente não tinha, o máximo que a gente tinha era a bicicletinha velha para a gente andar, andava a pé. Então você queimava a gordura. O nosso frango levava 1 ano para você ter um frango no ponto de matar. Um porco demorava a crescer, demorava. Agora, irmãos, toca hormônio no porco, toca hormônio no frango. A ração já vem toda contaminada. Aí você é o que você come. Aí você come o frango que com 2 meses passou a pesar 2, 3 quilos. Aí você vai comer o hormônio que o frango comeu. Por aí vai. Porco, tudo é assim, boi, tudo é assim.
Agora é tudo para ontem, não pode mais esperar, porque a terra tem que produzir, e se você plantar sem adubo vai dar pouquinha coisa, então nós estamos numa situação bem complicada. Versículo... Onde eu estou? Estou perdendo aqui, né? Então não é injustiça de Deus, irmãos, é nós que fazemos, nós cavamos nossa própria sepultura. Versículo 7. Então não é Deus que está sendo ruim conosco, é nós mesmos. Versículo 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou ainda julgado também como pecador? Agora Paulo estava sendo julgado. A mentira de Paulo abundou. Como fariseu, ele se deteriorou. É bom galinha caipira, mas nem a galinha caipira agora a gente dá ração para ela. A galinha antigamente pastava um mato que não tinha contaminação. Agora ela vai lá e come um mato que já está. Nós batemos roundup. Se eu não bato, o vizinho bate, que vem no vento e contamina a minha terra também. Então, irmãos, se a gente for por esse lado aí, a gente está lascado, viu? É olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e pegar a palavra de Jesus. O que entra pela boca não contamina a alma. Vamos pensar nisso, vamos mudar essa linguagem. Não contamina o homem no sentido espiritual, o que entra pela boca. Tudo é santificado pela oração. Tem religião aí que engole muitos textos, tá? Para pegar a mentira, para manipular a palavra de Deus. Mas cá no Novo Testamento, tudo é purificado pela oração. Então o que você deve fazer? Na hora de você comer, Senhor, muito obrigado. Purifique esse alimento. Essa aí é a única maneira que nós temos. Porque é ensinamento bíblico. Porque Eliseu, alguém colocou uma parra que era veneno na sopa e não conhecia. E alguém falou, caramba, tem veneno na panela. Eliseu, como confiante em Deus, como homem de Deus, quem crê é assim, confia na palavra, confia em Deus, ele como profeta, como líder, ele diz, olha, vamos orar aqui. Orou. Falou, agora todo mundo pode comer à vontade. Todo mundo comeu, ninguém morreu, porque a oração purificou, quebrou o veneno. Então, irmãos, é por essa razão que a oração é a chave de tudo, até para isso. Então, quando você for comer, começa a praticar isso. Senhor, isso aqui está envenenado, foi envenenado pelo homem, por alguém que não conhece a tua palavra. Purifique isso aqui, purifique esse alimento. Era assim que Jesus fazia. Se eu sou cristão, eu tenho que fazer igual ele fazia. O que ele fazia? Erguia os olhos do céu e agradecia a Deus. E eu estou agradecendo a Deus? Não estou reclamando. Caramba, hoje só tem feijão com angu, só tem feijão com arroz. Irmão, eu fui criado com feijão com angu bichado, feijão bichado com angu e folha. Mato que a gente catava e era muito mais feliz, tinha muito mais saúde do que hoje. Agora a gente fica só reclamando. Então por que vocês estão me condenando? O pecado abundou na vida de Paulo, mas Paulo agora teve um encontro com Jesus. Não importa o quanto Paulo errou. Quando Jesus entra, irmão, purifica tudo. Meu irmão, você não sabe nada de mim. Você não sabe quem eu fui. Você não sabe quem eu era. Não tenho nada que me gloriar. 2 revólveres na cinta, só pensava em dar tiro nos outros. Ódio no coração, se alguém falasse alguma coisa, acabou ali, eu só desejava a morte da pessoa. Ficava mal, que nunca mais falava, não perdoava. E eu era pior do que eles. Só maldade na minha mente, no meu coração, quantas coisas escondidas que eu fazia. Ninguém sabia. Que péssimo marido, que péssimo pai, irmãos. Só Jesus entrou, quando Jesus entrou, como entrou na vida de Paulo, e mudou tudo. Jesus entrou, mudou a direção da minha vida. Agora o que eu pensava em fazer com meus filhos mudou tudo.
Eu pensava em levar meus filhos pelo mesmo caminho que eu andava, mas agora não. Agora eu comecei a dar 2, 3 viagens de mobilete para levar meus filhos para a igreja, para participar de tudo. Agora eu comecei a fazer culto doméstico em casa, ensinar meus 3 filhos. Pensa numa benção, irmãos. Nessa época, minha filha mais velha já estava com quase 10 anos, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Mas agora mudou, agora eu passei, meti a cara na Bíblia, irmãos. Mas olha, como eu li a Bíblia e eu aprendi, ensinei meus filhos e a minha esposa nunca teve muita paciência comigo. E às vezes eu estava fazendo um culto doméstico, ela estava doida para ir fazer o trabalho dela, mas os meus filhos, eu tinha autoridade com eles, eles ficavam. E eles oravam, um dia um orava, outro dia outro orava, ensinando a palavra de Deus. Irmãos, sabe o que me faz feliz? É meus 3 filhos, todos bem-sucedidos, muito melhores do que eu. Infelizmente, uma neta está em outro caminho, mas já não é meu filho. É irresponsabilidade do pai. Mas Deus abençoou meus filhos. Pensa em 3 filhos abençoados. Todos 3 temem a Deus. Então, Deus mudou tudo. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, irmão. Eu sou bom por causa disso? O apóstolo Paulo está dizendo, como judeu. Somos mais excelentes do que, somos melhor do que os outros? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos pecam, todos pecaram. Eu não pequei, eu não peco. Como que eu sou melhor do que você? Como eu posso apontar o dedo nos seus pecados e dizer que você vai para o inferno se o pecado superabundou também na minha vida? O mesmo Deus que transformou a minha vida pode transformar a vida do pior ser humano, irmão. Não transformou a minha? Então por que eu vou dizer que a pessoa vai para o inferno? O que eu tenho que fazer? O que está escrito em Atos 1, capítulo 1, versículo 8? Vocês vão receber o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão testemunhar do que eu fiz na sua vida. Quem não sabe pregar a palavra vai contar o que Deus fez na vida dele. Eu estou aqui pregando a palavra e testemunhando. Mas tem gente que não vai ter o dom de ensino, o dom de ensinar a palavra de Deus. Então, o que Deus fez na sua vida? Como era a sua vida antes? Como é agora? Qual a diferença que Jesus fez na sua vida? Então, o que você vai falar? Olha, a diferença que Jesus fez na minha vida pode fazer na sua. Eu não estou aqui para dizer que você vai para o inferno, não. Se você mudar de vida, até no último momento de sua vida, você tem a oportunidade. É esse evangelho que está sendo pregado, irmãos? Isso é boas novas. Isso é boas notícias. Olha, tem esperança para você. A esperança é Jesus. A esperança não é a igreja batista na qual eu congrego, não é nome de denominação, isso não existe para Deus. A esperança é Jesus. O que está aqui na minha camisa? Deixa eu ver aqui. Tá dando, se dá para vocês lerem. Tá muito... A câmera puxa perto, né? Eu estou passando para vocês, irmãos, o que é a minha vida. Olha aí, ó. Tá dando para ler? Deixa eu levantar aqui. O que está escrito aí na minha camisa? A Igreja Batista é a única razão da minha esperança. A minha denominação é a única razão da minha esperança. Não, irmãos. Nós vamos ver aqui no texto. Jesus Cristo é a única razão da minha esperança. Não tem outro. Não tem outra coisa. Não existe aonde eu me agarrar a não ser em Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E aí o que vai estar escrito nas minhas costas? A minha vida agora é dele. O meu coração agora é dele. Eu entreguei para ele. Entreguei a minha vida para ele. E essa voz ele me deu para adorá-lo. Então, irmãos, eu vou congregar porque a minha esperança é Jesus. Ele é o cabeça do corpo. Então, para mostrar que eu perdoo, eu vou perdoar o meu irmão que fala mal de mim. Eu vou perdoar o meu irmão que me persegue. Eu vou perdoar o meu irmão que... Porque Jesus me perdoou e ele disse, perdoa eles. Porque eles não sabem o que estão fazendo. As pessoas não sabem o que estão fazendo. Estão prejudicando, estão roubando, estão prejudicando a si mesmos.
Estão semeando para a sua eternidade. E vão colher, todo mundo vai colher o que semeia. Continuando aqui. Como está escrito, é a palavra. Como está escrito, não é como eu penso. Paulo não estava falando do que ele achava. Hoje as pessoas estão aí no púlpito falando do que eles acham, do que eles pensam. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Estou aqui falando da palavra, levando ao conhecimento. Versículo 10, como está escrito, não há um justo, irmãos, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Tem que entender. Não há ninguém que busque a Deus. Ele está falando daquela época, dos judeus. Todos os judeus, ele está falando para os judeus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E como que eu tenho que me enquadrar dentro disso aí? Dessa forma, irmãos. Por isso que eu preciso de Jesus. Porque eu sou inútil sem Jesus. O que Jesus diz? Sem mim, nada podeis fazer. Eu sem Jesus, irmão. Tem uma música que tem um padre que canta aí, né? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. É essa a realidade. Sem Jesus, eu não sou nada. Por essa razão que ele diz, eu estou na porta batendo. Apocalipse 3:20, ele não abre mão de ninguém, ele está chamando todos. Eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aí passa a você fazer parte da minha vida. Aí eu não estou mais sem Jesus, mas eu preciso aceitá-lo, abrir a porta com uma oração. E ele diz, entrarei, cearei com ele, ele comigo, agora vai ser o meu companheiro. Agora eu vou ser o templo do Espírito Santo, a casa dele. Ele vai morar dentro de mim, porque eu o convidei. E agora o meu corpo é a casa dele, é ele que está no comando. Agora ele vai consertar. É ele que faz tudo, eu não faço nada. É ele que fala, não sou eu que estou falando. Ele vai me usar como instrumento. Eu sou apenas um vaso. Jesus vai morar dentro de mim. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita dentro de um coração que se abriu e o convidou para entrar. Ninguém é obrigado, ele não obriga ninguém. E ele entra, e agora você vai dar a ele liberdade para limpar. Você fica dentro da sua casa, você fica na casa acumulando sujeira, tem que varrer todo dia. Tem que passar pano molhado todo dia. Tem que colocar detergente no vaso para não feder. Tem que limpar a poeira. É limpar uma vez só e acabou? Não, irmãos. Isso aí é processo de santificação, dura a vida toda. Ninguém é perfeito. Então, todo dia as vasilhas sujas você tem que lavar de novo. Então não adianta eu chegar aqui e falar com você, eu sou o cara, eu sou perfeito. Não é isso que estão aí nos púlpitos? Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então eu preciso reconhecer a minha condição miserável, mesmo essa casa suja, e falar, Jesus, limpa, Jesus, tira de mim essa tristeza, sujeira. Tira de mim esse pensamento, dá liberdade para ele limpar. Ele que vai limpar, não sou eu. A casa se limpa sozinha? Não. Eu não me limpo sozinho. Isso aí, manutenção, chama-se processo de santificação. Salvação é um ato, tá, gente? Quando Jesus entra, você está salvo. Você é selado com o Espírito Santo da promessa, porque ele vai estar dentro de você. Agora, o processo de santificação é essa limpeza todo dia. O que é santificação? É a limpeza. Todo dia eu vou me sujar com os meus pensamentos, maus pensamentos. A guerra aqui, ó. É isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 de Efésios. Uma guerra, irmãos. Essa guerra é particular e não é contra o meu vizinho, não é contra o meu esposo, não é contra a minha esposa, não é contra meus filhos, não é contra mim mesmo.
É eu, esse pecado que habita em mim, querendo me sujar e eu lutando. Não, não, não. Limpa Jesus, tira Jesus, transforma Jesus e Jesus lá dentro. Você dando liberdade para ele limpar a sua vida, para ele tirar a amargura, para ele tirar o ódio. Aí, quando Jesus voltar, ou quando eu partir, aí, irmãos, aí acabou o processo de santificação. Esse processo só encerra com a minha morte ou com a volta de Jesus. Aí, quando Jesus voltar, o que a palavra de Deus diz? Os mortos em Cristo ressuscitarão perfeitos. Sem mais essa contaminação do pecado, porque morreram purificados pelo sangue de Jesus. E nós, os que estivermos vivos, se Jesus voltar agora, seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, aí se dirá, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão, aquilo que fica aí te perturbando, esse pecado que fica te perturbando. O aguilhão da morte é o pecado. Jesus veio e desfez as obras do diabo, porque o diabo implantou esse pecado quando o homem desobedeceu a Deus. O homem entregou o controle para Satanás. Então Jesus, a Bíblia diz que ele veio e destronou as potestades, tirou eles do trono. Então agora eu preciso deixar Jesus assumir esse trono. E Jesus entra e destrona as potestades de aonde? Dentro do meu coração. Aquilo que me escravizava, aquilo que me obrigava. E agora Jesus entra e eu tenho liberdade total. Por essa razão a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já li o 14, cujas bocas está cheia de maldição, amargura, seus pés ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. É isso que existe, irmão, na nossa vida, no nosso homem natural, destruição e miséria. Gente, aconteceu um negócio aqui, aí você tem que orar, tudo é oração. Aí a pessoa aprontou comigo e eu saí de Minas, mas saí só o remendo, tá, gente? Já liguei para a pessoa à noite, falei, eu tô indo, tive que largar meu trabalho, largar meu dinheirinho que eu ia ganhar lá, largar tudo para lá e vim resolver o problema. Porque só eu posso resolver o problema na minha casa, no seu corpo, só você pode. Ninguém mais. Por essa razão a responsabilidade é pessoal. Lembra de uma frase do diabólica que está existindo aí agora? Eu não sei, não tem muito tempo que eu não ouço mais. Vocês vão lembrar o que eu falar. Meu corpo, minhas regras. Eu decido se vai nascer, se vai morrer. Meu corpo, minhas regras. Frase diabólica, irmãos. O corpo não é meu. Agora eu entreguei para Jesus. Não são mais as minhas regras. Quem se entrega a Jesus, ele entra agora, seu corpo se torna a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. O corpo não é mais seu. Não é seu corpo, suas regras. Não, agora o corpo é de Jesus e as regras dele. Esse corpo vai para onde que ele quiser, na hora que ele quiser, para fazer o que ele quiser e do jeito que ele quiser fazer. Eu morri para Cristo viver na minha vida. Jesus morreu para que eu vivesse, e agora eu preciso morrer para Cristo viver em mim. Ele trocou de lugar comigo. E agora eu troco de lugar com ele. Senhor, agora eu vou morrer para o Senhor viver em mim. Ele morreu para que eu pudesse viver. E agora eu preciso morrer para que ele viva em mim. Eu saio de cena e entra Jesus. Por essa razão, quem persegue um servo de Deus não está perseguindo o servo de Deus. Está perseguindo Jesus. E Paulo teve que aprender isso a duras penas. Que ele pensou que estava perseguindo um bando de hereges. Aí o próprio Jesus, com esse encontro, mudou tudo. Porque quando Paulo viu aquela grande luz, viu Deus. A luz, por isso que o homem não pode ver Deus. Quer ver Deus, mas não pode ver Deus. Então Deus se manifestou, Jesus se manifestou como Deus para ele, literalmente, uma luz só para ele. Ninguém viu a luz, só o apóstolo Paulo viu. Quando ele viu aquela luz, ele ficou cego. Seus olhos tostou, virou carvão. E ouviu a voz todos ouviram. Só ele viu a luz, só ele viu Jesus. Mas a voz todos ouviram. O que era a voz? Saulo, Saulo. Não gritou.
Voz mansa, Saulo, Saulo, um aviso. Por que você me persegue? O que eu fiz com você, Saulo? Por que você está me perseguindo? Aí Saulo não sabia quem estava falando, ele não conhecia Deus, ele era religioso, mas não conhecia Deus. Ele disse, Senhor, quem és tu? Deus não deixa ninguém na confusão, irmãos. Revelação tem que ser clara. Ah, Deus me revelou, tem que ser claro. Revelação de Deus não deixa confusão, não. Quem confunde é o diabo, Deus não. Aí Jesus responde. Ele perguntou, Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Paulo levou um choque. Ué, mas Jesus não morreu? Jesus não foi sepultado? Jesus não... Ué, como é que está dizendo que eu estou perseguindo ele? Aí ele entendeu que a igreja é o corpo de Cristo, era os representantes de Cristo. Só que agora ele que estava indo para matar, para perseguir, para prender, agora ele fica cego, agora fica totalmente impotente. E agora ele tem que obedecer a Jesus. Ele tomava suas decisões próprias. É assim que acontece com a gente, com esse encontro. E agora, ele que era o tal, agora ele tem que obedecer. E Jesus disse para ele, olha, agora você vai lá para Tarsis. Fica lá. A Bíblia diz que todos ouviram a voz, mas ninguém viu a luz, só ele viu. Por isso que os outros não ficaram cegos. Jesus só se manifestou para Saulo. E agora Saulo, que queria dar ordem para todo mundo, agora passa a receber ordem. Agora ele ora. Senhor, agora esqueceu que ele era fariseu. Agora virou cristão também. Senhor, cura a minha visão. Agora está cego. Aí Jesus dá a ordem para ele, você quer ser curado? Vai lá para Tarsis. E ele não podia, como ia? Agora precisa daqueles que iam com ele, carregar ele, guiar ele pela mão e levar. Chega lá, ele ora. Agora o negócio pegou para o lado dele. E agora ele viu que não mudou tudo, ele viu quem que ele estava perseguindo. E agora Jesus cura ele? Não, Jesus fala com ele, ó. Vou mandar aqui um homem chamado Ananias e vai orar para você e você vai ser curado. Ué, mas Ananias não é quem está cá procurando para matar, para prender? A coisa é complicada, né, gente? Ananias, por isso que leva tanto susto quando Deus fala, ó, vai para lá. Dá um endereço completo, olha a revelação. Vai para Tarso, com a rua chamada direita, para a casa de um homem chamado Simão. Lá tem um homem orando e eu já disse para ele que um homem chamado Ananias vai lá e vai orar por ele e ele vai ser curado. Vai lá, é você, Ananias. Mas, Senhor, aquele homem, vai, porque esse homem é para mim um vaso escolhido. E ele foi. E chega lá. Deus falou com ele, ora por ele que ele vai ser curado. Foi Ananias que curou? Não. Deus usou aquele que estava perseguindo. Chega lá, Ananias ora e a Bíblia diz que cai dos olhos de Paulo como se fosse escama, né? Carvão, tinha queimado tudo e Deus devolve a vista para ele. Só que não devolve 100% não, tá, gente? Ele jogou fora. Aí você estraga a sua vida, como eu disse, com cigarro, com droga, com tudo e quanto é, e depois você quer... Deus pode restaurar para você, mas vai ficar sequela, tá? Por que vai ficar sequela? Para você lembrar o que você fez no seu passado. Para você nunca esquecer. Por isso que o apóstolo fala assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, marcas literais. Porque não é fácil cair nas mãos de Deus. Qual versículo que eu estou? 17. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que diz a lei, tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, aos judeus, né, que estavam debaixo da lei, diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável. Eles não entenderam isso diante de Deus. Por que a lei? Ele explica aqui, irmãos. Por que a lei foi dada? Quem cumpriu a lei? A lei veio exatamente
para mostrar ao homem que é impossível ser perfeito. Então ele está explicando aqui por que Deus deu a lei. Ninguém nunca obedeceu à lei. Nunca. As pessoas, por mais que fizeram esforços, maquiavam. Os judeus, os fariseus maquiaram tudo. Mas Jesus chegou e desmascarou. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês se acham perfeitos, se acham bons, mas debaixo da língua de vocês só há peçonha. Vocês são sujos por dentro. Limpam o exterior do prato, mas o exterior dos seus corações estão podres. Jesus vê lá dentro. Olho espiritual, né? Raio-X. Então a lei veio para que vocês entendessem que vocês não têm condições, que vocês dependem de Deus, mas vocês estribaram na lei. E aí no Novo Testamento está dizendo, mesmo que alguém conseguisse cumprir toda a lei, mas tropeçasse em um ponto, em uma vírgula, seria culpado de tudo. Tem que cumprir 100%, obedecer 100%, ou então confiar na graça de Deus, que já vinha lá do Antigo Testamento. Porque apesar da lei eles não pecaram, então a lei mostrava que eles pecou, e eles tinham que fazer o quê? Pegar um cordeiro de no máximo 1 ano, que representava Jesus, sem mancha, e levar lá e o sacerdote sacrificar aquele cordeiro para purificar o pecado deles. A lei não purificava, só mostrava. Então a lei não salva, irmãos. A lei nos mostra o quanto somos miseráveis pecadores. E eles não entenderam. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Os profetas não falaram de Jesus? Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, irmãos. Só nele somos justificados. Por essa razão, ele é a única razão da minha esperança. Isto é a justiça de Deus pela fé, pela confiança, pela certeza em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Agora não é mais judeu, qualquer pessoa que crê em Jesus. Porque todos pecaram, essa é a razão, destituídos estão da glória de Deus. Todos, não foi só os romanos, não foi só os gregos e judeus agora, todos pecaram. Sendo que justificados, ninguém é justo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Graça é favor, pelo favor de Deus. Pela redenção. O que é redenção? Comprou com o sangue de Jesus. Redenção que há em Cristo Jesus. Cristo, a humanidade se entregou a Satanás. Ficou sob o domínio de Satanás. Agora se tornou escravo de Satanás. Era para dominar tudo, mas entregou o domínio nas mãos de Satanás quando desobedeceu a Deus. Por essa razão, na tentação de Jesus, o próprio diabo diz assim, todas essas coisas, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Porque tudo isso me foi entregue. Entregue por Deus? Não, pelo homem que Deus criou. Deus deu para o homem dominar e o homem entregou o domínio para Satanás quando desobedeceu a Deus. Então ele tomou o domínio e agora o homem se tornou escravo. Agora o homem se vendeu para Satanás quando pecou. E agora Jesus vem e nos remiu. Como que nos remiu? Comprou. Remir é comprar. Ele nos comprou. Por essa razão, nós somos propriedade de Deus 2 vezes. Deus é dono da nossa vida, é Senhor da nossa vida por direito de criação. Deus criou o homem. Mas o homem, como criatura, se vendeu, se entregou. Qual era a atração? Ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Aceitou a proposta? Era engano. O homem só descobriu que era pecado e provou do seu próprio veneno. Entregou o domínio para Satanás e herdou o pecado em troca. Saiu da presença de Deus. Foi destituído da presença de Deus. Não pôde mais desfrutar da presença de Deus. E agora, para esse homem voltar, Deus faz uma promessa lá que do filho da mulher,
Da semente da mulher nasceria quem é ele? Jesus. Não teria pai terreno, mas só ele é gerado pelo Espírito Santo. Um milagre tremendo, que não tem explicação. Ciência nenhuma vai explicar isso aí. Por essa razão a Bíblia diz que a ciência do homem é loucura, porque a fé não pode ser baseada em fatos científicos. É baseado acreditando na palavra de Deus, que o diabo fez Adão duvidar. E agora vem Jesus e não pecou, nas mesmas condições de Adão. Mas Jesus não merecia morrer porque ele não pecou. Então o que ele vai fazer? Trocou de lugar com a gente. Aí ele pagou pelos nossos pecados com cada chibatada que ele tomou. O intocável, o Deus intocável, o Deus todo-poderoso agora se fez carne, se colocou na nossa posição, só que não pecou. E agora cada chibatada que eu merecia tomar, ele tomou. Ele destronou a potestade. O diabo foi enganado de tal forma que o diabo não é onisciente. Então o que o diabo fez? Sabia da promessa de Deus. E ele queria destruir Jesus de todas as formas. Ele usou homens, porque sempre ele usa os cupinchas dele, né? Os escravos dele. Então ele usou Herodes, que ficou vigiando. Quando Jesus nascer, a semente da mulher nascer, nós mata ele e desmancha o plano de Deus. Aí vem os reis magos que viram a estrela do Oriente, que eles seguiram e era o sinal de Deus, e eles vieram seguindo. Só que eles, na inocência deles, perguntaram para Herodes alguma coisa e Herodes disse. Aí Herodes descobriu. Caramba, vai nascer o homem. Herodes era um instrumento do diabo. Satanás usando Herodes. Aí ele pensou com ele, a hora que vocês souberem, vão e descubram onde esse menino vai nascer. Quando ele nascer, vem e me avisa, porque ele ia ser rei. A promessa é que ele ia ser rei. Só que pensaram que era rei terreno. Agora o Herodes, confundido por Satanás, foi usado como instrumento de Satanás, com inveja, e disse assim, e agora esse homem vai ser rei, vai me tomar o reinado. Então eu preciso matar esse menino. Não era Herodes, era o diabo usando Herodes. Aí quando os homens vão, eles não sabiam de nada, mas encontraram um menino envolto em panos, porque a estrela os levou até lá, Deus os guiou até lá. Chegando lá, agora eles recebem Jesus como rei, dão as honras dele como rei, dão aqueles presentes, os anjos anunciam o nascimento de Jesus, e agora eles voltam e eles iam voltar para contar a Herodes aonde que estava o menino. Mas eles são avisados por Deus em sonho, e Deus diz, não vá, volte por outro caminho. Então eles fugiram de Herodes ao invés de procurar Herodes, orientados por Deus, obedeceram a Deus, voltaram por outro lugar, Herodes não soube mais deles. E agora, como que Herodes vai matar Jesus? O menino que nasceu. Não sabia quem era. Deus, na direção de tudo, disse para José, vai para o Egito. Deus conhece o pensamento, Herodes vai matar, vai procurar matar o menino, então foge para o Egito. José e Maria fogem para o Egito. E Herodes fica decepcionado. Os reis magos não voltam para contar para ele. Ele não sabe onde está Jesus. Então, dentro daqueles 2 anos, ele fala assim, eu vou matar todas as crianças que nasceram nesses 2 anos e com certeza vou matar esse também que está vindo para ser rei no meu lugar. Mandou matar todas as crianças, degolou todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Jesus já estava longe. O diabo investiu para atrapalhar o plano de Deus. Não teve jeito. Aí quando descobrem que Jesus volta, né? Porque Herodes tinha morrido, as ameaças tinham passado e agora Jesus diz assim, agora o diabo fala assim, caramba, vamos matar ele, vamos matar. Só que o diabo ele não sabe o pensamento de Deus, né? Vamos matar para acabar com o plano. Quando o diabo conseguiu prender Jesus, levar para a cruz, ele achou que estava destruindo o plano de Deus de salvar a humanidade.
Só que muito pelo contrário. O sangue de Jesus que foi derramado nos purificou de todo pecado. Se Jesus não fosse para a cruz, nós não teríamos salvação. Então Jesus não pecou e morreu pelos nossos pecados. Me substituiu na cruz. Aí você vai entender isso aí. Por essa razão, irmãos, tem que ler a palavra de Deus. Vovó, seja bem-vinda. Então, por essa razão, irmãos, nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque é isso aí que vai produzir a fé verdadeira no nosso coração. E não babaquices religiosas que tem por aí, que não está baseado na palavra de Deus. Então, agora Jesus, o diabo, quando conseguiu assassinar Jesus na cruz, usando homens, sempre vai usar pessoas, ele disse assim, agora beleza, acabei com o plano. Só, irmãos, que no terceiro dia Jesus ressuscitou. E como tinha uma promessa de que Jesus ia ressuscitar, o diabo usou os líderes e falou, vamos pôr guarda, coloca a guarda lá no túmulo. Coloca a guarda lá, porque pode vir cá, eles não acreditavam, né, que Jesus ia ressuscitar, mas pode vir os apóstolos dele e roubar o corpo e depois dizer que ele ressuscitou. Então colocaram guardas vigiando o túmulo, uma pedra enorme fechando a boca, que não tinha condições de seres humanos tirar. Só que na madrugada, como Jesus prometeu, do jeito que está na palavra, do jeito que Jesus disse, nem os discípulos lembraram disso mais, os apóstolos. Agora as mulheres vão lá de madrugada, depois de 3 dias, porque agora passou o sábado, porque no sábado, o sábado é uma coisa. Não podia fazer nada no sábado, por isso que Jesus tinha que ser sepultado às pressas. Por que Jesus foi sepultado, irmãos? Deus na direção de tudo. Aonde foi colocado os 2 ladrões? Você sabe? No lixão. Em Geena. Considerados como lixo, mas o Filho de Deus, José de Arimateia, como instrumento de Deus, usado por Deus, pediu o corpo de Jesus para não ser jogado no lixão e colocou num sepulcro que estava preparado para ele. Ele pensou que era para ele, mas era para Jesus. Colocaram Jesus lá, pediu o corpo e levou. Agora os guardas ficaram vigiando, pois uma pedra enorme. E o que aconteceu? As mulheres que não lembravam do que Jesus ensinou vão lá no domingo de manhã para... Agora passou o sábado, agora eles podiam embalsamar o corpo de Jesus, podiam perfumar o corpo de Jesus, e chega lá, o que eles encontram lá? Os guardas dormindo e a pedra removida. E entram no túmulo, assustados, dizendo, roubaram o corpo do mestre. Entram no túmulo, obrigado, quem mandou esse violão aí foi Imantano? Nem deu para ver quem é. Obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, tá, gente? Aí o que elas entram e cadê, irmãos? Os lençóis que foram embrulhados em Jesus estão lá dobradinhos num canto. E cadê o corpo? Entraram em desespero e agora olham para trás e veem Jesus. E o anjo diz, por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ué, mas cadê? Aí Jesus aparece, aí elas veem Jesus, ressurreto, vivo. Ele diz, vai, diga isso para os seus irmãos, conta para os seus irmãos. E aí a gente conhece a história, né? Quem conhece a Bíblia conhece a história. Aí o diabo foi frustrado mais uma vez, agora Jesus ressuscita. E agora os instrumentos de Satanás dizem assim, ó, paga dinheiro para os guardas e fala assim, some daqui, desaparece do mapa, para vocês não serem testemunha. Porque vocês estavam lá cuidando do túmulo, sumam do mapa, pagou dinheiro para eles, para vocês não serem entrevistados por ninguém. Mas aí, irmão, Jesus fica 40 dias. Para quê? Para provar. Agora todo mundo vê Jesus vivo. Agora, não com o corpo ainda glorificado, mas já passava em portas fechadas, já comia, para mostrar para todo mundo que ele realmente ressuscitou e que era ele. E aí o apóstolo Paulo agora vai contar isso aí. De uma vez só apresentou para mais de 500 pessoas, várias e várias vezes,
durante 40 dias para não deixar dúvida que ele ressuscitou. E por isso eu creio que ele ressuscitou. E porque eu creio que ele morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou, e agora ele está vivo, agora o ministério do Espírito Santo opera no mundo, no incrédulo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dessa mesma forma ele convence dentro de mim, me dando entendimento dessas coisas e me dando certeza da minha salvação. Fui selado por ele. Ele morreu, mas ressuscitou. E ele disse, agora eu vou. Mas depois que ele comprovou que ele ressuscitou, agora ele sobe e ele diz, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Agora ele, através do Espírito, agora Deus se revela como o Espírito. E como o Espírito Santo de Deus, agora ele entra no meu coração. E agora ele dirige a minha vida. E agora é o ministério do Espírito Santo. Deus se revelando agora, não visualmente, mas espiritualmente, dirigindo a minha, a sua, a vida daquele que o recebe como seu único e suficiente Salvador, acreditando na palavra de Deus e não naquilo que o homem quer agora colocar em dúvida no nosso coração. Não o homem, mas o diabo. É um projeto do diabo. Agora você não... Agora é a última cartada, tá? Agora é colocar em dúvida a nossa fé, a palavra de Deus, dizer que não é bem isso, e blá, 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 blá. Só que eu experimentei o milagre da minha vida, o milagre da transformação, e agora eu creio, porque Jesus me deu essa condição de crer, só Ele. Sem Ele eu não consigo crer. É Ele, o Espírito Santo de Deus, que me dá essa condição. Então eu preciso falar, Senhor, eu estou perdido, com a minha boca. Eu preciso entender, eu preciso reconhecer os meus pecados, essa é a condição. E converter, mudar, como o apóstolo Paulo agora mudou a mente dele. É uma mudança de mente. Ele até ali ele perseguia, agora ele entendeu, através do seu encontro com Jesus, agora se converteu. Agora ele não vai mais perseguir. Agora mudou, agora ele está junto. Agora ele é um dos cristãos e agora Deus abriu a mente dele e agora ele vai enxergar o que ninguém enxerga. E agora Deus vai usar o apóstolo Paulo para escrever isso que nós estamos estudando aqui. Agora ele tira todas as cortinas daquilo que nós não entendemos e agora ele nos mostra claramente. Vamos ver onde a gente estava aqui. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, vamos conseguir rápido para terminar. Ou então a gente continua amanhã. Versículo 17 que a gente parou. 17? Não, não é 17, não. Deixa eu ver onde a gente parou aqui. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Não falaram dele lá que Jesus viria, que era assim, que ele ia ressuscitar e tudo de acordo com aquelas histórias que foram profecias de mais de 700 anos e lá do início. Isto é a justiça de Deus pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque agora não há diferença. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. E só o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo pecado. Só tem uma maneira de se livrar do pecado. No céu não entra pecado. Se eu quero entrar lá, eu tenho que me livrar do pecado. E como que eu vou me livrar do pecado? Reconhecendo que eu sou pecador. Pedindo perdão pelos meus pecados. Para eu receber o perdão pelo meu pecado, eu tenho que perdoar os outros. Essa é a condição. Clamar com a minha boca. E agora eu estou sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pelo seu favor, que eu não mereço, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só há em Cristo Jesus, não tem em nenhum outro lugar. Por quê? Ao qual Deus propôs, é uma proposta de Deus, é um plano de Deus. Deus propôs para o quê? A propiciação. De que maneira? Pela fé, pela confiança, pela certeza no sangue, no seu sangue,
para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados. Vem a paga, remiu, comprou, pagou, não deu mais nada. Dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eu não falei aqui quantos pecados eu cometi sob a paciência de Deus? Então agora veio Jesus, derramou seu sangue. Quando eu aceito essa reparação, quando eu tiro a maquiagem, eu entendo quem eu sou e mostro quem eu sou. Agora é verdade. Tá vendo eu sem maquiagem? Por que eu tirei tudo? Eu não sou aquilo que vocês veem. Então, irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Tá vendo, gente? Como que eu tirei a maquiagem toda aqui? Tem um sentido. Esses efeitos aqui do TikTok, tirei tudo. Estou mostrando a minha cara. Deus me vê assim, cheio de imperfeições. Nariz grande, cabelo branco, sujeira, rugas, marcas do pecado. Jesus vê a minha essência e não a minha maquiagem. Os fariseus estavam maquiados. Então, agora ele renova, não é meu corpo, mas a minha alma. Agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí, eu me torno uma nova criatura. Eu falo assim que eu estou com 34 anos, eu sou como se pode falar? Um adolescente, até 13 anos parece, né? Jovem, aí depois já passa Então eu ainda estou crescendo, irmãos. Mas agora eu já tenho condições de... Um jovem com 34 anos já tem que ter sabedoria. Já tem que saber tomar suas próprias decisões. Então, a criança, enquanto a pessoa é criança, tem que ensinar. Mas depois a pessoa vai tomar suas próprias decisões. Essa é a proposta de Deus. Esse é o projeto de Deus, ao qual, versículo 25, Deus propôs para propiciação, para reparação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados cometidos antes, que eu cometi antes, sob a paciência de Deus. Deus está tendo paciência com você, meu irmão. Mas a paciência de Deus tem limite. Deus teve paciência comigo. Mas até que bateu uma enfermidade terrível. Aí Deus vai apertando. Aí, por essa razão, todas as coisas contribuem. Então, nós não devemos reclamar, devemos dar graça. Eu faço graças a Deus por aquela enfermidade. Porque se não fosse aquela enfermidade, eu não acordava. Aí Deus permitiu a enfermidade e curou. Ele mesmo faz a ferida e ele cura. Para quê? Para eu ver que ele existe. Aí por que eu estava com um pedido de endoscopia? Não precisei ir no médico, mas eu não podia comer mais. Aí Deus faz um milagre através de uma oração. E eu reconheço que esse Deus realmente existe. Deus teve paciência comigo até ali. Mas agora você vai encontrar lá em Provérbios 29:1, dizendo assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, adoecerá com uma doença que não haja cura. Tem gente que vai morrer pingando os pedaços. Irmão. O que é cerviz? É a cervical, você se dobrar. É você reconhecer a soberania de Deus e a sua miserabilidade. Dobrar a sua cervical é se ajoelhar, é dobrar diante de Deus e adorar a Deus. Reconhecer: Senhor, eu não sou nada. O Senhor é tudo, a ti pertence toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor, tudo é teu. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então é Ele que criou, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai ver isso aí. No princípio era o verbo, a palavra, só a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, eu devo honras e glórias a ele que fez tudo que eu tenho para desfrutar, é ele que fez. E então esse projeto de Deus para demonstração da sua justiça, não a minha. Neste tempo presente, para que ele seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pronto. Então eu não sou justo, ele é o justo.
Ele faz de mim justo, porque ele me justifica. Ele agora é o meu advogado. E como que ele me defende? Por que a Bíblia diz assim, ele intercede por nós junto ao Pai? Agora o diabo está lá me acusando, como acusou Jó. Ah, mas ele te serve por quê? Aí vai pôr um monte de razões. Você serve a Deus por quê, meu irmão? Aí o diabo está certo ou está errado? Você adora a Deus porque você tem saúde? O diabo vai falar isso lá, para nos acusar. Você serve a Deus porque você tem uma família maravilhosa? E se morrer? E se um desviar? Você continuará servindo a Deus? Ou você vai duvidar da existência de Deus? Exatamente isso. Então, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Eu sirvo a Deus pelos presentes que a irmã Tana joga aí? Eu estou fazendo live pelos presentes que a irmã Tana joga aí? Ou eu estou aqui para ser bênção na sua vida? Eu estou aqui para ficar famoso? Para ficar conhecido? Para mostrar a minha beleza? Para mostrar que eu sou melhor do que você? Quais as razões de eu estar aqui? Quais as razões de você estar num templo adorando a Deus? Quais as razões pelas quais você está no culto? Deus sabe, tá? Deus sabe se você está lá em gratidão. A razão deve ser essa. Gratidão, irmãos. Jesus foi para a cruz por mim. Tem um hino no cantor cristão que diz assim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que você faz na obra de Deus? Qual a razão? Gratidão, ficar famoso, mostrar que você é melhor do que alguém? Gratidão. Eu faço por gratidão. De onde Deus me tirou? Deus me tirou do inferno, da condenação eterna. Jesus, Deus veio, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus, o Todo-Poderoso, não teve por usurpação ser igual a Deus, não teve orgulho, mas não aniquilou-se, não aniquilou os outros. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, não humilhou os outros. Eu não sou cristão, então eu tenho que seguir essas diretrizes. Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, a pior morte, a morte de cruz. Aí vem a recompensa, pelo que Deus agradou a Deus, e Deus o exaltou, ele se humilhou e foi exaltado. O exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua vai ter que confessar. Todo joelho vai ter que se dobrar, até o próprio Satanás vai ter que dobrar os seus joelhos. Todos os demônios do inferno terão que se dobrar. Todos os anjos do céu. E reconhecer que Ele é dono de tudo, o Senhor é dono, porque é Ele que criou. Então, antes de ir para o inferno, todos terão que se dobrar. Então é melhor dobrar hoje para a salvação, porque todos terão que ressuscitar. Todos vão ressuscitar, tá, gente? Todos. Vai voltar para prestar conta. Ah, morreu, acabou. Não acabou não, meu irmão. Quem morreu em Cristo dobrou seus joelhos, confessou Jesus Cristo, aceitou Ele como advogado, agora o diabo está lá acusando Jesus, dizendo, não, mas eu morri por Ele, como meu advogado. Ele aceitou meu sacrifício. Ele realmente faz tudo isso mesmo. Mas Ele aceitou, Ele crê em mim, Ele acredita no meu sangue como reparação, e Ele é justo, porque eu justifico Ele.
Jesus é o nosso advogado. Mas naquele dia ele agora vai se manifestar como juiz. Nós vamos deparar com Jesus no trono, o próprio Deus agora. Vai se manifestar pela 4ª vez, agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai se manifestar primeiro à igreja. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele vai vir buscar. Depois do juízo final. Aí na 2ª ressurreição. Aqueles que negaram a existência de Deus. Aqueles que não quiseram dobrar seus joelhos. Na 2ª ressurreição. Aí a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que participaram da primeira ressurreição. Que esses que participarão da primeira ressurreição vão participar para a vida. É a igreja. Os que creram, os que dobraram seu joelho, os que confessaram os seus pecados.